isso. Vamos ter que conservar também, além de usar tecnologias. Jason, você está satisfeito? Acho que podemos concordar que o uso de recursos vai ter impactos. A questão é qual é o impacto, o nível de impacto aceitável no tempo. À medida que o tempo passa, eu acho que podemos discutir o que seria sustentável com 7 bilhões de pessoas no planeta hoje, mas não acho que haja algum argumento que o que quer que seja sustentável hoje poderia ser com 10 bilhões de pessoas. Dobrando o consumo, temos que acomodar tudo. Sim, tecnologia é parte disso. Isso é o que muda a matriz de consumo da população no tempo. A tecnologia é fundamental, mas não vemos nenhum tiro certeiro aqui, não vemos nada, bala mágica que possa fazer. Tem a ver com genética, melhores práticas, tecnologia, reduzir o gasto, desperdício, tem a ver com muitas coisas, mas não é uma coisa única, é otimizar várias coisas. A pergunta é, vamos fazer isso com velocidade suficiente? A eficiência vai nos resolver 70% do problema, mas temos que desafiar o modelo básico utilizando. Será que o crescimento da cultura vai poder nos chegar aonde precisamos chegar? Ou temos que começar a olhar como mudar ou trocar produtos por serviços? Dirigir um carro tem a ver com transporte. Não é dirigir, é realmente movimentar, dar mobilidade às pessoas. Pode haver outras formas eficientes de dar mobilidade às pessoas. Estamos falando sempre em investimento em carro. Quem fala em investimento em transporte público? Há outras formas de movimentar as pessoas. Acho que precisamos ser conscienciosos de como vamos fazer isso. Eu, em primeiro lugar, diria... Nós somos uma empresa de tecnologia e acreditamos que temos um papel fundamental, mas a tecnologia, somente a existência da tecnologia, mesmo que seja mais avançada, não vai fazer isso. Eu acho que o Jason falou das mudanças da sociedade, são críticas, mas há também estruturas básicas, políticas, que precisamos ver o trabalho. A agricultura global ainda é muito levada pela segurança, regida pela segurança alimentar, e isso leva a uma produção de alimentos suboptimal, onde falta água, onde a erosão do solo é um grande problema, e leva a situações em lugares onde não há água alguma. Basicamente, as pessoas estão começando a produzir para atender ao seu consumo. Temos que testar isso. O comércio mundial tem que ser testado. O comércio mundial de alimentos não é livre. E o que acontece quando o alimento aumenta o preço? Em muitos lugares as barreiras tarifárias são aumentadas. Então, estamos propagando questões suboptimais, níveis suboptimais de alimento, de combustível. Se quisermos chegar a uma conclusão aqui, não é só o reconhecimento que tecnologia, mesmo a total tecnologia esteja lá, ela precisa ser distribuída. Nós temos que tirar a ideologia para fora. A Singenta está na Europa, onde muita ideologia sobre produção de combustível e alimento está acontecendo. Isso precisa ser desafiado. Precisamos de uma abordagem societal e também política para poder chegar aos campos, e temos que ter uma pegada de alimentos. Um país como o Brasil, que é abençoado com tantas condições fantásticas, tem o seu papel sempre crescente para prover alimentos e combustíveis para o mundo. Me desculpa um minuto, eu vou colocar uma pergunta em português para Maria Ângela. De ouvido, Robert, tem uma implicação severa do ponto de vista como governos e o poder público reagem a desafios tecnológicos e ambientais de uma magnitude quase indefinível, na sua amplitude e na sua profundidade. O que ele colocou não foi apenas a questão do aquecimento global. O que ele coloca são questões que eu não sei se governos captam
E quando ele fala de barreiras, eu me refiro imediatamente às negociações mais antigas que temos. Por exemplo, o etanol continua sendo protegido nos Estados Unidos e na Europa. Ao mesmo tempo, a nossa posição de negociação é a de recusar assumir metas. Você falou de assumir voluntariamente. Não é hora de mudar a maneira de enxergar as negociações internacionais e seus desafios? Bom, sobre essa diferença que... Deixa eu ver se está funcionando. Sobre a diferença que o Paulo falou... Vocês ouvem ela aí no fundo? As discussões entre essa diferença entre posições ou gaps de governo e indústria. Eu vou mencionar aqui, por exemplo, há 20 anos atrás, quando nós, na Rio 92, adotamos a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, isso parecia, para a maior parte da sociedade, uma coisa um pouco abstrata, né? Hoje em dia, isso é uma discussão que está na sociedade. A indústria tem trabalhado, né, com o desenvolvimento, com a pesquisa também, desenvolvimento tecnológico, né, para se adaptar. Então, eu acho que existem duas questões aí. Uma é o desenvolvimento tecnológico, como já foi mencionado aqui, mas também a necessidade, né, dessa adaptação. Né, isso é uma coisa. Sobre a questão das metas voluntárias, o Brasil está numa posição muito confortável. Nós, agora, na última Conferência do Clima, nós mesmos nos colocamos para reduzir uma boa quantidade das nossas emissões, que já são bastante... nós temos uma matriz, claro, limpa, né, como todos sabemos. Então, nós temos trabalhado hoje de uma forma que, nessas discussões de clima, meio ambiente e energia, em contato muito estreito com organizações não governamentais, com grupos sociais, com a indústria. A formação da posição nossa, do Brasil, nesses foros, é feita em reuniões internas com todos esses agentes, né, que são importantes para nós termos uma temperatura, né, de como nós estamos dentro do país tratando desse assunto e como nós vamos projetar lá fora. Essa discussão hoje sobre biomassa, por exemplo, é também uma discussão que está na vanguarda. Então, existe, de fato, essa diferença, vamos dizer em inglês, gap, né, que o Paulo apontou, né, e você também. Eu queria, do professor Goldenberg, agora, na verdade, eu queria explorar do professor Goldenberg essa capacidade que ele tem de ver as coisas de maneira abrangente, com atenção ao detalhe. Do que você ouviu aqui, Goldenberg, e que eu procurei acentuar, essa, digamos, quase que grave dificuldade de se definir se é a visão de futuro que a gente vê em quem usa comercialmente altas tecnologias e a visão de presente de quem depende delas comercialmente e a perspectiva de conservação do planeta, onde está esse balanço nessa discussão? Olha, William, eu acho o seguinte, eu quero fazer 2 comentários. O primeiro comentário é o seguinte, é sobre essa questão de metas, né, que é um assunto muito discutido. O que o Brasil fez em 1975, um governo autoritário, mas que depois foi imitado por 20 ou 30 governos não autoritários, inclusive os Estados Unidos, foi adotar metas e um calendário para a introdução de etanol. Entende? É assim que funciona o mundo, né? O que é governo, né? Quer dizer, this is what government is about, né? Não é mesmo? Qualquer pessoa que tenha ocupado um cargo executivo numa empresa sabe que você fixa objetivos e um calendário para cumpri-los. Então, eu nunca entendi por que essa reticência de vários governos, inclusive o governo federal, em falar em metas e calendário para cumpri-los. Porque o programa do etanol é o protótipo do exemplo que foi utilizado. Como você sabe, o Estado de São Paulo fez isso. O Estado de São Paulo adotou uma lei mandatória. Não é mesmo?
Por quê? Porque uma lei mandatória, ela é o que a gente chama de um driver, um esporão para o desenvolvimento. Vou dar um exemplo. Aqui na cidade de São Paulo, é preciso 70% das emissões do estado de São Paulo, do município de São Paulo, provém de automóveis. E é uma medida simples para reduzir essas emissões. É simplesmente eliminar os automóveis que não são flex-fuel. É uma medida simples. Isso inclusive, está sendo pensado. Isto é, você toma uma decisão política e você imediatamente procura qual é a solução técnica que pode resolvê-lo. Essa é a primeira parte. A segunda parte é referente à sua pergunta, que é altamente provocativa. Eu acho que o setor industrial, o setor produtos automóveis e outros, etc. e tal, eles estão confortáveis, entende? Quem tem empurrado o progresso não é o setor, não é mesmo? É o governo e pesquisa. Aqui no estado de São Paulo, o setor agrícola, o setor setor que se reúne na Única e na UDOP, né? Isto é, os usineiros, né? Eles foram os motores do desenvolvimento. Durante 30 anos, a produtividade da produção de etanol da cana-de-açúcar aumentou 3% ao ano. Ninguém cresce tão depressa a não ser bebês. Viu? Durante 30 anos, então, há 30 anos atrás, de 1 hectare de terra em São Paulo, que é uma terra ótima, né? Se produzia 3 mil litros de etanol. Hoje se produz 7 mil, 8 mil, depende da usina. Isso foi feito pelo setor privado. Então, eu acho o seguinte, e o governo tem ajudado, por exemplo, o governo reduz o ICMS. O que seria preciso seria que o setor industrial, Anfávia e outros, fossem mais pró-ativos. Eu acho que essas ações governamentais, elas devem ser seguidas de contrapartidas dos setores, que na realidade acabam... inglês é uma língua boa, apesar do que diz o Aldo Rebelo, né? Surfing the wave, né? Não é mesmo? Quer dizer, o que há é que o setor privado surfs along the wave, né? Mas veja, não é mesmo? Flex fuel, que é uma coisa maravilhosa, né? Não é mesmo? Já existia tecnologicamente, todos nós sabíamos que isso existia há 10 ou 15 anos atrás, né? Eu me lembro, né, quando o Zé Carlos Meirelles, que eu creio que está aqui, né, não é mesmo, reuniu a indústria automobilística, isso em 2003, e perguntou o que a indústria automobilística queria para introduzir flex fuel, porque isso aumentaria o consumo de álcool, né? E eu me lembro claramente porque eu estava presente, né? Eles queriam uma redução de impostos, né? Eu disse, que redução de impostos, coisa nenhuma, só $100 substituir um distribuidor mecânico por um flex fuel, etc. e tal. E, de fato, isso foi feito. De modo que a resposta não é muito encorajadora para o setor produtivo, eu acho que ele precisava se engajar mais. A FAPESP, em São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está investindo muito no futuro, nas pesquisas. Entendeu? E o que eu acho, só para terminar, é que essas pesquisas estão um menu um pouco amplo demais. Não é mesmo? Quer dizer, as pesquisas, elas estão espalhadas, é como um buffet. Não é mesmo? Eu acho que elas precisariam ser mais focalizadas. Gente, eu estourei o tempo mais de 20 minutos. O Aldemar Altieri está louco da vida comigo por causa disso. Eu me sinto muito puxado por essa discussão. Acho que tiveram pouco tempo cada um deles para falar, e cada um deles poderia sozinho aqui manter vocês atentos. Eu não sei se alguém ainda tem uma observação final, teria que ser very, very short indeed. Yes, o Jonas, please, very brief. Just a very quick